Tá ruim? Graça e paz, povo de Deus, povo da vila, amém? Então nós estamos aqui, como eu disse para você, no início, estamos aqui às 20 horas para nós gerarmos aqui um culto diante do Eterno, um culto no seu coração, e que o seu coração possa levar esse culto ao Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória, toda a manifestação de adoração tem que ser dada ao Senhor. Todos nós que estamos aqui presentes, chegamos aqui cedo, preparamos o ambiente para que o Eterno seja exaltado, para que o Eterno seja adorado, e se nós não conseguirmos a melhor adoração, por conta de louvor, alguma coisa parecida, eu tenho plena certeza que Deus vai levar uma coisa de melhor. O que, pastor? O seu coração. A sua adoração é o seu coração diante do Senhor, e Deus vai receber isso essa noite. Eu tenho certeza que você que vai entrar aí pelo Facebook e que vai ouvir aí essa palavra pelo Facebook, eu tenho certeza que isso vai ser gerado aí no seu coração. Então que você possa entender isso em nome de Jesus, ok? Então eu quero deixar, como deixei aqui no início, às 7h30, eu quero deixar para você os salmos que nós estamos lendo, no nosso propósito 70 mais 7. Estou muito feliz com esse propósito diante de Deus, muito feliz. E o salmista no capítulo 11, eu vou ler o texto, que é para não perder e não pecar contra o contexto, o capítulo 11, já estava aberto, mas eu fechei, porque eu quero gerar depois uma palavra do Eterno no seu coração. Diz assim, no primeiro versículo: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Ninguém pode fugir da presença do Senhor. E se tem alguém te induzindo a não ir na igreja, se tem alguém te induzindo a não ler a palavra, se tem alguém te induzindo a não fazer um propósito, a não fazer um voto, a não fazer uma oração, a não buscar o Senhor, se tem alguém te induzindo, fuja dessa pessoa e não de Deus. Porque o próprio salmista disse, no Senhor me refugio. Que o Senhor seja o seu refugio, que Ele seja o teu lugar seguro, que Ele seja o teu lugar secreto, que Ele seja esse lugar onde é o seu escape, é onde você se sente mais seguro, é na presença do Senhor. Então eu te convido a ir à igreja, venha à igreja, crente, pode vir à igreja, coloca a sua máscara e vem para a igreja em nome de Jesus, ok? A gente usa álcool gel, faz espaçação de pessoas, enfim, vem para a igreja, ou vai para a igreja, onde é a sua igreja, ou vai para a igreja em nome de Jesus, vai adorando o Eterno, coloca o coração diante do Eterno. Eu quero orar, por você, orar nessa introdução aqui contigo pelo Facebook. Então vamos orar mais uma vez. Então, se você não souber o que pensar, que você possa pensar em Jesus. Mas primeiro que liga aí a televisão, crente. Em nome de Jesus, se conecta aqui, coloca aí pelo celular, pelo smartphone, pela 4K, põe aí, em nome de Jesus aí. Glória a Deus. Feche seus olhos, curva seu coração, Pai eterno. Bendito é o teu nome. Nós prostramos o nosso coração diante de ti, porque o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a manifestação de adoração. Estamos aqui por causa de ti, Senhor. Estamos aqui porque nós queremos prestar um culto a ti. Nós queremos, ó Pai querido, gerar um movimento santo para louvor da tua glória e para o estabelecimento do teu reino nessa geografia chamada Vila São Luís, Belford Roxo, Rio de Janeiro, Brasil, América Latina, globo terrestre, Senhor. Nós estamos aqui só por causa do Senhor, e que o nosso coração diante de ti seja um culto agradável a ti, Senhor. Que o nosso coração diante de ti seja um perfeito louvor, a perfeita adoração. Se o Senhor está procurando adoradores, ó Deus, eu quero te pedir, Deus, faça de nós esses adoradores, porque é o que queremos ser, verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Senhor. Meu Deus querido, estamos aqui e queremos te rogar, ó Pai querido, pelas vidas das pessoas que estão, ó Deus querido, enlutadas, ó Pai querido, aquelas, ó Pai querido, que o seu ente querido já foi recolhido,
Ó Deus querido, eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor possa confortar, consolar, Senhor, com o teu Ruach HaKodesh, e que as pessoas se sintam, ó Deus querido, seguras em Ti, confortáveis em Ti, sabendo que a vida, ó Deus querido, vai continuar. E, ó Deus querido, aqueles que estão, ó Deus querido, com seu ente querido no leito, ó Deus querido, de hospital, talvez desenganado, ó Deus querido, por algum médico, ó Deus, desenganado pela medicina, eu quero te pedir, ó Deus querido, se esse coração que está, ó Deus querido, nesta hora, nesse estado, se esse coração é um coração adorador, se esse coração é para a glória do Teu nome, se esse coração vai levantar dessa cama para glorificar ao Senhor, se esse coração vai pregar testemunho do Senhor nessa terra, se esse coração, Senhor, vai continuar acreditando que o Senhor está voltando, se esse coração vai continuar ensinando a Tua palavra, se esse coração vai dar um bom testemunho, Senhor, se esse coração, ó Deus querido, vai se enganjar na Tua obra, no Teu reino, na Tua igreja, junto com o Teu corpo nessa terra que é a Tua igreja, se esse coração, ó Deus querido, vai glorificar o Teu nome junto aos parentes, se esse coração, ó Deus querido, é um coração verdadeiro que acredita em Ti, eu quero te pedir, Deus, ergue esse coração desse leito agora, ó Pai querido, que haja cura e o restabelecer essa vida agora, para a glória do Teu nome, Senhor. E se o médico disse que vai haver alguma sequela na mente, em nome de Jesus eu repreendo toda a sequela agora, em nome de Jesus, e que essa mente, ó Deus querido, possa pensar em Jesus, e se essa mente, ó Deus querido, glorifica o Teu nome, Deus, restaura, restabelece, Senhor, haja um alinhamento, ó Deus querido, da terra dos céus, porque a Tua palavra, Senhor, para nossa alma diz que tudo quanto ligarmos nessa terra é ligado contigo aí nos céus. Eu ligo essa vida aqui na terra e ligo essa vida contigo aí no céu, para que essa vida seja vivida ainda nessa terra, até quando o Senhor voltar, ou até quando o Senhor a recolher, mas que o Teu nome seja glorificado. Levanta, Deus, esta agora, levanta, Deus, esta agora, levanta desse leito em nome de Jesus. Ó Pai querido, se alguma pessoa enferma está escutando esta oração agora, ó Deus querido, se a pessoa foi acometida de Covid-19 ou qualquer tipo de coisa, ó Deus querido, que a contaminou, e que, ó Deus querido, vem trazendo sequelas na sua vida, Deus, e que vem trazendo danos na saúde, eu repreendo agora todo mal, e digo a todo mal, bata em retirada em nome de Jesus, e que a saúde venha, e que a glória do Eterno venha, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor, na saúde dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Seja conosco nesse lugar, receba a adoração, ó Deus, porque queremos prestar um culto a Ti. E se, ó Deus querido, o Senhor se agradar de nós, Deus, dá um sorriso para nós, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e nós queremos sair daqui fortalecidos para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Você que concorda com essa oração, você pode dizer amém? Você pode aplaudir aí, querido Senhor, diga glória a Deus, aleluia, louvado esteja o nome do Senhor, amém? Nós vamos gerar uma canção aqui, então fica conectado aí, em nome de Jesus. Não foi eu, viu? Esse computador hoje está orando por ele. Agora sou eu que estou mexendo, hein? Que vai aparecer lá atrás sou eu. Desliga essa para o clima, Edson. Em nome de Jesus. Se eu não conseguir, Gessiane abriu antes de chegar, eu volto lá de novo, não tem problema. Porque o computador está querendo viver próprio. Espera aí que eu vou voltar, Gessiane, só um instante, não briga comigo. Estamos ao vivo. Dizem que ao vivo é assim mesmo. Preparamos isso tudo, hein? Mas Deus é conosco, repreendemos todo o mal. Eu vou abrir antes de soltar o som. Se alto aí, você me perdoa, hein? Só um instante. Se liga aí, crente, em nome de Jesus. Que o Eterno seja contigo. Adore o Senhor essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Um fogo queima em mim, clamo
Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Aleluia! Vamos adorar o Eterno. Coloque o seu coração aí, querido, diante do Senhor. Coloque a sua mente diante dele. Deixa o Senhor falar contigo. Em o nome de Jesus, adore Ele. Um fogo queima em mim, clamo por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais, mais de ti. Eu cansei de ser eu mesmo, eu cansei de ser eu mesmo. Eu quero tua vida em mim. Eu, você, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, Aleluia! quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, 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 só quero você. Diga isso a Ele. Jesus, 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 só quero você. Jesus, Fica mais forte. Jesus, Jesus, só quero você. Eu só quero você. Só quero Gere desejo na sua alma. Só Gere quero desejo na sua alma, querido. Só quero Gere desejo na sua alma. Diga isso para sua alma. Quero você. Diga o quanto você quer Ele. O quanto você quer buscar Ele. O quanto você almeja por Ele. Diga isso para Ele. Porque todas as coisas são para Ele, por Ele. Quero você, só quero você, só quero você, só quero você, eu só quero você. Oh Espírito Santo de Deus, só queremos o Senhor. Diga, diga. Só quero você, só quero você.
Aleluia. Glória a Deus. Diga assim, Jesus. Jesus. Diga mais forte, Jesus. Jesus. Diga, só quero você. Quero você. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Disse, haja luz. E houve luz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Que essa seja o desejo da sua alma. Em nome de Jesus. Que esse seja o desejo do seu coração. Que esse seja o desejo em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou deixar um light de fundo. Fechou aí, Edson? Não. Daqui. Então vai cair um fundozinho musical aqui. Eu vou tentar só um. Tá aí? Tá tocando? Bem, só isso mesmo. Eu quero aí já te conduzir a abrir a palavra do Eterno no livro de Gênesis, capítulo 28. Hoje você esse notebook tem vida própria. Tá tocando? Dá um grauzinho aí para mim no som, que eu não vou mexer mais não. Aleluia. Glória a Deus. Pode ir. Vê se você consegue tirar esse médio. Tira o médio todo, que é para poder parar esse ruído. Gênesis capítulo 28. Glória a Deus. Deus ainda faz milagre ainda, viu, queridos? Deus continua guardando a sua oração no céu. Pode ir mais baixinho. É só um fundinho nessa virada. Deus está guardando a sua oração lá no céu. Aquilo que deseja sua alma. Ok? Então que você possa gerar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você possa gerar esse desejo na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então que você possa entender isso. Vou colocar aqui para eu me ver. Tá muito devagar essa internet aí. Tá não, Márcio? Eu botei ela, ó. Oi? Botei ela ontem. Não, na tua aqui tá boa. Acho que é melhor abrir o meu Wi-Fi ali. Porque o meu deve estar devagar com as coisas. Tu abriu o meu Wi-Fi? Não. Porque... Oi? Glória a Deus. Aleluia. Pode cortar, pode. Aí tá bom, aqui tá bom, Márcio. Aqui tá bom. Eu sei lá, como é que tá lá? Vai lá. Tá funcionando aí? Tá legal ali. Quando tem a... Aleluia. vocês estão logo ali. Tá legal ali. Tá, a gente liga. Deixa eu tentar aqui. Aleluia. Gênesis capítulo 28. Hoje eu acho que não vai dar para mim não, hein? O computador tá me dando uma surra. Tá com vida própria. Sai em nome de Jesus. Sai daí, ô coisa ruim. Ó, saiu mesmo. É aquela coisa ruim que tá pegando? Isso aqui, Jesus. Tá quase ao vivo aqui, quase ao vivo. Ó. Deixar o som aqui rápido. Senão vai sair você aí. Fechei não? Vou fechar. Fechei. Aham. Aleluia, voltei! Eu sei que eu estou aqui, bobo. Eu só estou falando para você só porque eu me concentrei. 28 de Gênesis. Glória a Deus. Eu quero gerar uma palavra no seu coração. Diga assim: a minha casa, uma bênção. Uma bênção. Amém? Eu profetizo isso sobre a sua vida e sobre a sua casa.
casa. A sua casa vai ser uma bênção. Você vai sair daqui dizendo assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então você já vai gerando isso no seu coração em nome de Jesus. Né? Nós estamos aí nessa pegada de 70 mais 7, né? Que é o nosso propósito. E o nosso propósito nesses 10 dias, nessa sessão de 10 dias, é orarmos literalmente pela nossa família. Né? Então muita gente sentiu falta da nossa oração durante os outros 10 dias passados, porque nós estávamos orando cada um pela nossa própria vida. Se você não orou os 10 dias pela sua própria vida, você está no propósito, você está fora do propósito. Você tem que entender o seguinte: entra no propósito. Qual é o propósito agora? É você orar pela sua família. E aí depois dos nossos 10 dias, aí você vai ter aí dentro do propósito motivo de oração. Porque senão a gente sai dando tiro para tudo quanto é lado. Sim ou não? A gente quer abençoar todo mundo. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Diz a palavra do Eterno. Amém ou não amém? Então primeiro você ganha você para Jesus. Primeiro você se firma. Primeiro você se fortalece. E aí depois você vira um guerreiro. Primeiro passa pela escola para aprender. Depois vai ser professor. Ninguém nasce professor, alô? Ninguém nasce sabendo, amém ou não amém? Então se você quer ter a tua casa uma bênção, preste atenção nessa palavra. Você quer a bênção do Senhor na sua casa, na sua família, preste atenção na revelação do Eterno através da palavra. 28 de Gênesis, capítulo 28 de Gênesis, a partir do 1, apenas alguns versos iniciais. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno. Casa-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que Deus, o Todo-Poderoso, o abençoe. Faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã, e Labão, filho de Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Amém? Soberano e eterno, guarda a nossa mente agora, depois da tua palavra lida, e continua com a nossa mente enquanto essa palavra for pregada, Senhor, ministrada. Que a nossa mente esteja alerta e que todas as pessoas que ouvirem essa mensagem possam receber mais do Senhor. Que o coração esteja receptivo para receber. E que, ó Deus querido, as vidas sejam mudadas, transformadas, assim como Jacó para Israel. Que, ó Deus querido, essas pessoas também sejam mudadas, em o nome de Jesus. Que haja mudança do céu para melhora, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Oramos e nos abençoamos. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, nós conhecemos a história de Jacó, porque Jacó, ele já foi um homem suplantador desde quando nasceu. Por isso o nome dele é Jacó, suplantador. Né? Ele já nasceu com a mão no calcanhar do irmão Esaú. Né? E eles nasceram muito diferentes, apesar de serem gêmeos. Eles não eram univitelinos, né? Eles estavam ali com dois óvulos. Então um nasceu carequinha, peladinho, o outro nasceu peludo. Então havia uma diferença ali. Provavelmente Jacó menorzinho e Esaú, né, já maior. Mas a verdade, querido, que independente disso, independente de tudo que Jacó foi, independente do nome, né, que ele levou, independente da história ruim que você conhece de Jacó, eu quero gerar no seu coração uma bênção familiar, porque foi isso que aconteceu com a vida de Jacó.
Porque Jacó sempre foi um perseguidor da bênção. Jacó sempre quis ser abençoado. Mesmo tendo um nome ruim, não é isso? Mesmo tendo o nome de Jacó, mesmo tendo o nome de suplantador, ele sempre quis ser abençoado. Então diga assim, em nome de Jesus, diga assim: Jacó tem tudo para dar errado. Jacó tem tudo para dar errado. Mas quando se encontra com Deus, Deus faz tudo dar certo. Deus faz tudo dar certo. Então, querido Deus, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Depois que você se encontrar com Deus, tudo que deu errado até então, Deus fará dar certo em nome de Jesus. Amém? Não que Deus vai pegar o teu erro e consertar o teu erro para dar certo, mas Deus vai pegar o teu erro, vai apagar o teu erro e vai fazer você recomeçar de novo. Alô? E você ir até o final. Amém ou não amém? Então, querido, estamos gerando uma bênção sobre a nossa família, estamos gerando uma bênção sobre a nossa casa. Amém ou não amém? Então você e eu temos 10 dias para nós gerarmos essa bênção dentro do nosso propósito 70 mais 7. Alô? Então fica ligado aí em nome de Jesus. Eu estou mandando aí as diretrizes pelo WhatsApp. Então fica aí ligado em nome de Jesus, que você e sua casa serão abençoados. Amém? Então você, talvez você possa ser como Isaac. Isaac era o pai de Jacó. E qual era a intenção do pai? Abençoar. Amém ou não amém? Ele queria abençoar tanto o mais velho como o mais novo. Então talvez você seja um Isaac e você já abençoa a sua casa. Mas talvez, querido, na sua casa você seja um Jacó, um vacilão, alguém que erra, alguém que vacila, alguém que peca. Amém ou não amém? Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que depois que você tiver um encontro com Deus, você vai virar Israel. Depois que você ouvir essa palavra aqui, depois dessa mensagem aqui, você será transformado em Israel, assim como foi mudado o nome de Jacó, assim como Deus mudou o nome de Jacó para Israel, e ele foi uma bênção, e ele foi um agente abençoador. Eu quero profetizar sobre a sua vida que Deus vai transformar você em Israel, e você vai ser o abençoador da sua casa. Você vai levantar sua mão sobre a vida dos teus filhos e você vai abençoar. Você vai levantar a sua mão sobre a vida da sua esposa e você vai abençoar. Você vai levantar a sua mão sobre a vida do seu esposo e você vai abençoar. Você vai levantar a sua mão sobre a vida dos seus e você vai abençoar, porque você é um agente abençoador de Deus lá na sua família. Amém? Glória a Deus. Então diga assim: o problema não está em ser Jacó. O problema não está em ser Jacó. O problema está em se transformar em Israel. Alô? O problema não é ser Jacó, querido. Ser Jacó, você pode até ter nascido um Jacó, assim como Jacó nasceu um. Alô? O problema, querido, não é ser Jacó, porque talvez, querido, você possa ter crescido igual Jacó. É um enganador. Tudo queria se dar bem, queria dar jeitinho e tudo. Alô? Talvez, querido, você possa ter vivido como Jacó, dentro dessa linha, de pensamento a respeito de alguém que não estava sendo muito bem quisto no meio da sua família, porque até o próprio irmão queria pegar ele por causa das suas artimanhas. Alô? Por causa das suas maldades, por causa das suas mentiras. Agora, para você abençoar a sua família, você precisa se transformar em Israel. Porque quando o anjo fez isso com ele, quando Deus fez isso com Jacó, Jacó sim trouxe a bênção, a bênção abraônica. Jacó trouxe sobre a vida dele, e Jacó foi um patriarca, Jacó foi um pai da fé e trouxe isso até nós hoje. Alô? Então Jacó, ele também foi uma raiz sucessora para a bênção de Deus sobre a nossa vida. Da linhagem, mesmo ele tendo sido um vacilão, Deus fez dele, depois do encontro que ele teve com Deus, Deus
transformou a vida dele. Então, querido, depois dessa palavra, Deus vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a sua casa. Deus vai transformar os seus. E a sua casa vai ser uma bênção. Amém, amém? Diga assim, a minha casa será uma bênção. Aleluia. Eu profetizo isso sobre a sua casa também, querido, em nome de Jesus. Amém? Então, querido, você precisa entender algumas coisas aqui com base no contexto desse texto. Você tem, querido, primeira coisa, você tem um desafio que você tem que entender. Qual o desafio? O desafio que Jacó teve. E qual foi o desafio de Jacó? Vencer com medo. Esse foi dos desafios de Jacó. E às vezes, querido, para nós vencermos na nossa casa, para nós nos tornarmos essas pessoas abençoadoras, para nós sermos essas pessoas, essa pessoa, né, que é o agente da bênção, nós precisamos literalmente abandonar o medo. E Jacó, ele tinha muito medo. Jacó era um cara muito medroso. Ele tinha o medo arraigado dentro dele. O medo de Jacó, por exemplo, de ser reprovado. Eu não tenho o medo de ser reprovado. Eu até mudei, né, a minha frase lá no Facebook, no WhatsApp, porque a minha frase era: eu não posso ser reprovado. Mas depois daquele atleta olímpico, né, que ganhou a maratona do último ano agora, eu mudei a minha frase, né? Eu tenho que ser aprovado. Então Jacó também poderia ter o medo de ser aprovado. Eu não tenho medo de ser aprovado, eu quero ser aprovado por Deus, amém ou não amém? Mesmo que ser aprovado por Deus me traga o entendimento que eu tenho que passar pela prova. O problema do crente, da maioria deles, é que eles querem ser aprovados por Deus, mas eles não entendem a prova. E às vezes, querido, as dificuldades que você está passando na sua vida, ela é a prova de Deus para saber se de fato você vai ser transformado ou não em Israel. Alô? Você está aqui? Então, querido, nós precisamos romper com o medo, porque às vezes nós temos medo de tudo. Medo de ser reprovado. Reprovado por quê? Reprovado pelos filhos, reprovado pela esposa, reprovado pelo esposo, reprovado pelo chefe, reprovado pela sociedade, reprovado pela igreja, ou ser aprovado, não é? Às vezes tem pessoas que fazem concursos assim que vai levar o nível deles muito alto, que eles ficam até com medo de fazer a prova, porque não sabem o que vai acontecer com eles se eles forem aprovados. E se eu tiver que ir para outro estado? E se eu tiver que ir para outro país? E às vezes a pessoa carrega isso. Jacó tinha esses medos. Jacó, ele tinha o medo de ser reprovado, porque primeiro ele pensava o seguinte: meu pai ama o meu irmão, então meu pai, ele já me reprovou. A bênção vai vir sobre a vida do meu irmão e não vai vir sobre a minha vida. E depois da bênção, imagina agora ele se vestindo com aquela pele de lobo para chegar diante do pai, para o pai poder abençoar ele, como diz aqui no capítulo 28. Porque aqui no capítulo 28, o pai de Jacó, ele já está abençoando Jacó. Isaac já está impetrando a bênção sobre Jacó. A história até chegar aqui o 28 é toda aquela história que você já conhece. Crente, se não conhece, vai ler o capítulo, né, anterior para cá, do 26, 27, até chegar aqui, e você vai ver o que Jacó fez no meio da sua família para ser abençoado. Por isso que eu falei que ele era um cara que corria atrás da bênção, né? Hoje a palavra de Deus diz que as bênçãos te seguirão, mas naquela época Jacó estava correndo atrás da bênção, e ele gerava esse medo no coração dele. Ele também tinha o medo, querido, de ser rejeitado. Não só de ser aprovado, mas o medo de ser rejeitado. Imagina, querido, agora o pai de Jacó: menino, tu tá lisinho, o teu irmão é cabeludo, né? Porque a história no capítulo anterior, ele vai exatamente falar isso sobre ele, né? O Israel chama Jacó: vem cá, menino, põe a mão aqui. Jacó já não enxergava, e aí ele passa a mão em Jacó, só que Jacó está com uma pele
sobre ele, uma pele de lobo. Então quando ele passou, aí Isaac ainda ficou assim, a voz está meio estranha, mas a pele é de Esaú, né? Então eu fico imaginando isso aqui, o medo dele ser agora rejeitado. Tanto é que no versículo 20, o próprio Isaac, o pai dele, questiona Jacó. Ele diz assim, é tu mesmo? Você foi tão rápido lá, eu falei lá, caçar, fazer um guisado para mim, eu comer um guisado e eu te abençoar, mas você foi tão rápido, Esaú. Como é que pode isso? Que às vezes as pessoas mentem em nome de Deus, até em troca daquilo que querem. O que Jacó fez? Sou eu mesmo, pai. O teu Deus colocou a caça na minha frente, eu a peguei e trouxe. Quer dizer, Jacó mente em nome de Deus, exatamente com medo de ser rejeitado pelo pai, porque a qualquer momento ele poderia ser rejeitado nessa hora. E Jacó, ele tinha medo, inclusive medo de ser o quê? Amaldiçoado. Imagina se Israel descobre que aquele era Jacó. Imagina, querido, se por um milagre de Deus, Israel, por um milagre de Deus, Isaac volta a enxergar naquele exato momento da bênção. Jacó, o que você está inventando? O que você está fazendo, menino? Então Jacó, ele pega e mente. Quando o pai dele pergunta assim, é você, Esaú? Ele fala, sou eu. Verso 24, ele, sou eu. E aí, ele vai lá para ser abençoado. O irmão de Jacó virou literalmente um perseguidor de Jacó. Então, literalmente, Jacó, ele tinha medo. Tinha medo do irmão matar ele. Então, ele tinha medo da morte. Alô? Então, querido, nós precisamos entender que temos que deixar os medos. Os medos que nos paralisam. Jacó, ele teve também, querido, que vencer. Jacó teve que lutar. E isso foi um desafio para Jacó. E talvez seja um desafio para mim e para você. Talvez seja um desafio para você. O que, pastor? Suportar a solidão. Porque talvez você não tenha medo de nada. Ah, pastor, não tenho medo de nada. Eu sou corajoso pra caramba. Só enquanto não entra uma voadora por aquela porta, né? Enquanto não entrar uma voadora por aqui, o cara é corajosão. Mas entra voadora, meu irmão. Não tem homem que fica na tamanca. Eu estava no retiro uma vez. E a gente estava na parte da unção do ambiente, né? Então estava eu e mais alguns intercessores. Inclusive os jovens, né? Eu lembro uma vez que entrou um camundongo. Dentro de onde a gente estava. Olha, tinha um garoto lá, que eu não posso falar o nome porque a gente está no Facebook, né? Que a gente está aqui pelo Face, está ao vivo, eu não posso falar o nome. Mas quem vê isso vai lembrar. O garoto conseguiu dar um salto. As cadeiras estavam empilhadas dessa altura. O garoto conseguiu dar um salto e subir em cima da cadeira. Por causa do medo de um rato. Piquititinho. Eu sempre digo para o Levi lá, Levi, que tamanho é a aranha? A aranha é desse tamanho, pai. Que tamanho você tem? Eu sou desse tamanho. Então quem é maior? Você ou a aranha? Está com medo da aranha por quê? Aí ele vai lá, pega a aranha, aí leva a aranha para o lado de fora, porque ele não gosta de matar a aranha. Aí ele leva a minha amiga, pai, e vai botar, então bota a tua amiga lá fora, porque se ela entrar aqui, ela vai dançar. Alô? Então, imagina agora, querido, se você não tem medo de nada, talvez, querido, você tenha que vencer ou suportar a solidão. E às vezes a solidão, ela não vem num lugar isolado. Às vezes a solidão vem num ambiente cheio de gente. Às vezes a tua casa é cheia de gente, um movimento para lá e para cá. Não agora com a pandemia, né? Agora está mais devagar. Mas talvez, querido, você se sinta solitário. Se sinta sozinho. E aí você precisa suportar a solidão. E aí, para suportar essa solidão, ainda existe o quê? A pressão. Então agora você tem que suportar a solidão e ainda suportar a pressão. Eu fico imaginando
Jacó nessa história dele louca de querer ser abençoado, de ter que mentir para o pai, de ter que induzir a mãe, de ter que mentir para o irmão e depois ter que fugir. Depois da sua fuga, teve muita história de Jacó, porque ele foi obedecer o pai dele e casar com alguém de outro lugar, que era da família da mãe dele, uma prima, sei lá, da época podia, agora não pode mais por causa do sangue, senão dá ruim. Mas imagina, querido, nessa hora, essa pressão que ele está sentindo. Então essa pressão acaba deixando você parado, né? Você fica como? Parado. Se o medo não te paralisa, a solidão te paralisa. A pressão te paralisa. A pressão de que você tem que ser melhor do que você é. A pressão de que você tem que fazer o 70 mais 7. Tem gente que não aguenta a pressão não. Eu fico às vezes lá, eu mando um WhatsApp lá, mando uma mensagem dentro, pouca gente me responde. Eu tenho pastor me ouvindo aqui, eu sei que o pastor, ele, não acontece isso com ele na igreja dele, né? Mas eu mando a mensagem para 50, dos 50, acho que o pessoal só me dá 10%. Só 5 responde, né? Então, querido, isso é pressão. Pressão para quê? Pressão para tu crescer, para tu acertar, para tu melhorar, para tu aprender, e às vezes tu não suporta a pressão. Então você tem que vencer esse desafio. Se tu quer ser uma bênção lá na sua casa, você precisa suportar esse desafio como Jacó suportou. Amém ou não amém? Você está aqui? Porque o medo não é seu caso, mas talvez a solidão seja. Alô? E aí você acaba se sentindo só. A não ser que você cante aquele hino, né? Solidão, que nada, dá um tempo e vai saindo. Quer ver esse hino não, né? Eu estou brincando com você. Isso é música de 300 anos, era Good Times, né? A alma é fogo, né? A alma vai lá no Jesus, a minha mãe, né? Talvez, querido, suportar o abandono. Imagina agora, Jacó sai de casa. E Jacó, ele vai percorrer um caminho até chegar lá na casa do tio dele, Labão. Nessa caminhada dele, o medo dele está ali com ele, está atrás dele. A pressão está em cima dele. E agora ele se sente uma pessoa o quê? Abandonada. Porque o pai dele podia ter dado a moral para ele lá. Mas o pai dele já estava coroa, já não estava mais podendo ajudá-lo. Já não enxergava mais, já estava no fim da carreira. Alô? E aí, Jacó agora se sente ali quase que abandonado, né? E Jacó também, ele tem que gerar na vida dele o desafio de resistir ao deserto. Porque agora a caminhada dele está sendo no deserto, até Podã de Orã, né? Até outro lugar, de uma cidade para outra cidade. Ele estava indo para... Então agora ele tem que resistir ao deserto, não pode desfalecer. E querido, deserto é uma coisa muito ruim, né? Não basta estar só. Tem que resistir ao deserto. Tem que resistir, querido. Resista, não desista e persista. Eu vou sempre pregar isso para você. Amém? Você está aqui? Você precisa resistir. E às vezes a pessoa está vivendo o quê? Um deserto. Nada acontece, nada funciona, nada dá certo. Olha para um lado, areia. Olha para o outro, areia. Olha para o outro, uma nuvem de areia. Tem que sair correndo para o outro e olha para o outro, deserto. Está cercado de deserto. E aí, querido, você tem que fazer o quê? Resistir. Alô? Principalmente nesses dias de pandemia, muita gente não resistiu. Mas você vai resistir em nome de Jesus. Jacó, ele teve que vencer a deformação pessoal. Como assim, pastor? Porque depois que Jacó segurou o anjo e que não quis largar,
o anjo deu uma tocada na perna dele que ele virou um manco. Então agora até a deformação física Jacó tem que suportar. E às vezes tem pessoas, querido, que não suportam a deformação física. Às vezes tem um defeitinho, às vezes tem um defeitão, mas as pessoas não entendem que elas são aquelas que estão dentro da casca. E aí não consegue, sabe, resistir a isso. E aí acaba o quê? Desistindo. Mas Jacó, ele venceu a deformação. E se Jacó, que era um vacilão, venceu, você também vai vencer. Alô? Você está aqui? Se você tiver encontro com Deus, você vai vencer. Uma outra coisa que você precisa entender dentro desse desafio, se você quer abençoar a sua casa, é que você precisa superar as perseguições e o ódio de todos à sua volta. No caso de Jacó, o ódio do irmão. O próprio apóstolo Paulo falou: quem é que me oprime, senão da minha própria casa? Às vezes até o de dentro de casa, querido, é o que te oprime. Às vezes o que está dentro de casa, em vez de te empurrar para frente, né? Em vez de te alavancar, em vez de te impulsionar, em vez de te erguer, em vez de te dar uma moral, é aquele que vira para você uma âncora e que você fica encalhado. Tem muita gente aqui na igreja, que não estão aqui por causa disso, por causa de âncoras, que não conseguem largar e deixar o navio navegar no oceano do Espírito. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? Jacó, ele teve que suportar essa perseguição, querido. E você também tem que suportar essa perseguição. Parece que está o mundo todo contra você, né? Estão te perseguindo. Jacó, ele teve que superar as adversidades. E a adversidade tem que virar um combustível para a sua prosperidade. Quando Jacó tem um encontro com Deus, ele supera a adversidade, tudo isso que eu falei para vocês até agora a respeito de Jacó. E aí o que acontece com Jacó? Prosperidade. E nós já aprendemos aqui, e torna a falar que a prosperidade que Deus tem para a nossa vida, tem também o dinheiro, tem também, mas não significa dizer que a prosperidade de Deus é dinheiro. Porque a prosperidade de Deus, eu acredito nisso, através da palavra, que a prosperidade de Deus é o favor de Deus. Nunca vai faltar o pão de cada dia, o alimento na despensa. Esse é o favor de Deus. Quando você imaginar algo na sua alma, Deus pega e toma, meu filho. Eu te abençoo porque eu quero te abençoar e quero que você seja um agente abençoador. Por isso Deus te abençoa. É por isso que Deus quer gerar nesse 70 mais 7, querido, a prosperidade na sua casa. Nesse 70 mais 7, querido, você vai estar muito melhor do que quando você iniciou. Alô? Você está aqui? Então, querido, que você possa pegar a adversidade, isso que está acontecendo à sua volta, e que isso seja um combustível para a sua prosperidade, assim como foi para Jacó. Ele passou, querido, 7 anos, depois mais 7, na casa de Labão. Ele trabalhou pela sua esposa 7 anos, e depois mais 7 anos. Imagina, se Jacó, pense nisso, se Jacó com 7 mais 7 foi próspero, imagina você com 70 mais 7. Eita. Olha aí, hein? Aleluia. Você vai prosperar, meu irmão. Você vai prosperar, minha irmã. 70 vezes 7 veio fazer a diferença na sua vida. Alô? Amém ou não amém? Por quê, pastor? Porque aquilo que não te destrói, querido, faz você crescer. Alô? Você está aqui? Então vem comigo, volta para o texto. Verso 10. Vamos ler o texto. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro, deitou-se e teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alçava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor,
e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Alô? Quantos serão uma bênção na sua família aqui? Quantos querem ser uma bênção na sua casa, na sua família? Então, querido, a segunda coisa que nós precisamos pensar, se a primeira coisa é passar por esses objetivos, por esses obstáculos aqui, se a primeira coisa a respeito desse texto aqui é você vencer esses desafios, a segunda coisa que você precisa pensar agora é que para isso, para você ser essa bênção, você precisa deixar Deus mudar o seu caráter. E aí começa a estreitar em ser uma bênção na família, em ser uma bênção na casa. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que é uma bênção na rua, mas quando chega em casa, né, igual a história daquela criança: mãe, ô mãe, o que é, menina? Vamos morar na igreja? Por que, mãe? Porque lá papai me beija, porque lá papai me abraça, porque lá papai me dá carinho, né? Ou seja, a pessoa é uma bênção para os outros, mas em casa... Então, querido, se você quer ser uma bênção na sua casa, se você quer abençoar os seus, você primeiro precisa se tornar uma bênção, se transformar em Israel. E para se transformar em Israel, você tem que mudar caráter. E para mudar caráter, querido, os estudiosos já disseram que caráter é formado por 7 anos de idade. A criança com 7 anos forma um caráter. Imagina quanto tempo o seu caráter já é duvidoso. E não é duvidoso para as outras pessoas, não, porque as outras pessoas te amam. É duvidoso para você mesmo. É duvidoso para Deus. Porque nessa nossa história aqui, você vai encontrar, por exemplo, o anjo perguntando para Jacó: qual é o seu nome? Alô? Porque talvez, querido, Deus e esse anjo, né? Deus com certeza, talvez esse anjo de Deus o já conhecia há muito tempo. Desde quando ele nasceu, porque as escrituras dizem que quando nós éramos informes, Deus já conhecia nós, já nos conhecia. Imagina Jacó. Alô? Então, querido, você precisa deixar o quê? Deus mudar o caráter. Veja Jacó. Então, o que se tornou Jacó depois desse encontro que eu acabei de falar contigo? Jacó muda o caráter dele. Jacó não muda só o nome, porque Israel agora vai ser um cara perseverante. Israel vai ser uma pessoa que não vai ficar com aqueles receios do passado, com aqueles medos que nós lemos aqui atrás, sabe? Ele não vai ficar receoso ao desafio. Ele vai perseverar para conquistar aquilo que ele está em busca. O que você tem buscado em Deus? O nosso desafio 70%, 70 mais 7 é busca intensa a Deus. Alô? Então, querido, como que você está buscando a Deus? Precisa o quê? Perseverar. Romanos 12:2 vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Tem muita gente, querido, que consegue perseverar nos erros. Jacó, talvez ele tenha no passado perseverado nas suas mentiras. Quantas mentiras Jacó pregou? Quantos enganos Jacó fez? E interessante, querido, que tudo aquilo que Jacó plantou no passado, quando ele chega na sua vida familiar, que ele vai casar, que ele vai ter sogra, que ele vai ter cunhado, que ele vai ter sogro, ele passa pela mesma situação. Enganam Jacó, mentem para Jacó, ele acaba colhendo tudo que ele plantou. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que o homem semear é o que ele vai colher. Alô? Não se diz respeito só à semeadura financeira e nem à colheita da bênção, mas significa dizer tudo. Alô? Você está aqui? Então não é perseverar nos erros, mas é perseverar em oração, como diz Colossenses 4:2. Perseverai em oração, velando nela com ações de graças. Alô?
velando nela com ações de graça. Você já foi a sepultamento? Já foi a velório? Que a pessoa fica lá, né, velando, esperando. Você precisa fazer isso em oração. É por isso que o propósito tem oração. É por isso que você precisa orar pela sua família. Você orou por você. Você não foi egoísta não. Primeiro você se fortaleceu. Agora, querido, está na hora de você fortalecer a sua casa. Depois que tu fortalecer a sua casa, aí espera que vai chegar a bênção de Deus para você abençoar os outros. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? Então, querido, você precisa deixar Deus mudar o caráter. E o caráter de Israel é um caráter perseverante. Então, querido, se você não persevera, se você faz e para, se você começa e não acaba, então você precisa perseverar e ir até o fim. Alô, você aqui? Deixa Deus mudar o seu caráter em o nome de Jesus. A versão King James desse texto de Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. E ele usou a palavra vigiando. Então, querido, vigia a terra em nome de Jacó, em nome de Jesus. Está faltando água aqui, por isso está engasgando, está seco. Deixa a dica, né? Jacó, ele perseverou, ele insistiu, e Jacó foi para frente. Alô? Lembra da frase? Vocês não vão lembrar não, mas eu acho que todo mundo que está aqui vai lembrar. Está lá no Facebook, ela lembra da frase? Qual foi a frase que eu usei semana passada? Eu falei assim, eu falei sobre mente, transformação na mente, lembra disso? Transforme a sua mente, gerando a fé suficiente para você ir para frente. Aí o que eu falei? Vai para frente, crente. Ou foi, olha para frente, crente. Lembra disso? Então mudando a sua mente, gerando fé suficiente. Para quê? Para você ir para frente. Ou seja, olha para frente. O que Jacó fez foi exatamente isso. Ele perseverou. Obrigado, Edson. Jacó foi em frente. Jacó foi em frente, ele perseverou, querido, até o fim, até conquistar aquilo que de fato ele estava buscando. Então, querido, você precisa buscar o Senhor. E às vezes na sua perseverança precisa de quê? De ousadia. Então deixa Deus mudar o seu caráter, querido. Deixa Deus transformar você em uma pessoa ousada. Não é valente não. Né? Não é valente não, é ousado. Porque tem muita gente que é valente em casa. Principalmente no que diz respeito a homem valentão. Né? Em casa é valente com a esposa, com os filhos, mas chega na rua. Deus não nos dotou o espírito de medo. Deus nos deu ousadia. Não é ser valente, é tudo no peito. No peito e na raça. Hoje em dia não tem para brincar com ninguém, meu irmão, nem com criança de 10 anos de idade. Se alguém pisar no seu pé, peça desculpa. Eu só vi isso uma vez aqui em Belfor Roxo, comigo. Que eu fui sair do banco e o rapaz foi entrar no banco. Eu pisei no pé dele. Ele me pediu desculpa. E é claro que da mesma forma que eu pisei no pé, eu já fui pedindo desculpa, mas ele me pediu desculpa. Aí eu falei, não, eu que te peço perdão porque eu pisei no seu pé. Ele, não, eu peço perdão porque eu botei o pé debaixo do seu. E agora? Quase que a gente brigou para saber quem é que desculpa o outro. Tô brincando. Não, mas eu achei assim, algo assim fora de série isso. Porque isso é mudança de caráter. E isso, querido, é ser ousado em Deus. É literalmente você deixar Deus mudar a sua vida e você começa a mostrar para as outras pessoas que você é diferente. Alô? Deus não nos dotou com esse espírito, querido, de covardia, como disse 2
Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Inclusive o poder é de amor, e Deus disse para os homens o quê? Amai as suas mulheres. E aí quando está no plural não é para tu ter mais de uma não, com coisa fofa. É porque, como está dizendo, amai-vos, né? Que está lá no português de Portugal. Porque quem escreveu a Bíblia, João Ferreira de Almeida, era português. Então ficou muito rabuscado, né? Se a gente pegar essa versão, é porque eu não escrevi aqui na King James ou na linguagem. Domingo, se eu lembrar, eu te falo essa aqui na Bíblia, a linguagem. Né? Essa versão aqui que eu estou falando para vocês. Mas é amar a esposa. Alô? Homem, ame a sua esposa. E mulher, faz o que, pastor? Seja reverente ao seu marido. Seja submissa, que é uma palavra que eu acho que essa palavra tem ponta aguda no início. Em trás ela deve ser feita de pena. Mas é igual pena de águia, né? Vou falar de urubu não, que vai ficar feio. De águia é mais bonitão. Né? Aquela ponta assim, que para poder entrar no ouvido espeta. Submetei-vos. Seja submissa ao marido. Aí espeta logo. Tá falando o que aí, Deus? Alô? Mas se você deixa doer no início, quando passar, só vai fazer carinho lá dentro de você, meu querido, minha querida. Perdão. Né? Quando entrar, vazou, aí a pluma vem, já fez costinha com pena? Aquela coisa leve, então. É a mesma coisa a palavra, né? Submetei-vos. Sede submissa. Sede submissa. Sede submissa. Eu lembrei daquele comercial do Compre Batom, lembra disso? As crianças sempre pediam batom. Compre batom, o seu filho merece. Seja submissa. Seu marido merece. É que ele merece nada, merece. Rapaz. Seja submissa. Alô? Não foi. Homem, seja submissa à sua mulher. Homem não tem que ser submissa à mulher. Homem tem que dar duro em casa. Ser bravo em casa com amor. Alô? Você está aqui? É mudança de caráter. Amém ou não amém? Tem que mudar o caráter. Se você não deixar Deus mudar o caráter, como é que você vai abençoar a sua família? Como é que a mulher vai colocar a cabeça debaixo da sua mão? Ela vai pensar que tu vai bater. Quando tu levantar a mão, ela vai... vai correr. E se ela for brava, então tu levanta uma, ela levanta as duas. Ou pega uma vassoura e dá ruim, meu irmão. Em vez de ser uma bênção, vai ser uma tragédia. Pastor, tu foi mandar eu abençoar aqui em casa, aqui o negócio ficou estreito. Vem ele para a igreja com o olho roxo. Alô? É para ser uma bênção em casa. Deixa o caráter ser mudado. Deus vai mudar o seu caráter se você ficar até o final, porque a hora está indo, Jesus. Alô, você está aqui? Amém ou não amém? Jacó, ele deixou Deus mudar o sonho dele. Jacó deixou Deus mudar o caráter dele. Então, querido, você precisa aprender que a sua vida tem que agradar os outros. Então Jacó agora muda o seu caráter, e aquilo que Jacó era, deixa de ser e passa a ser o quê? Israel. E como, pastor, que eu passo a ser Israel para ser uma bênção na minha casa? Terceiro, viva o sobrenatural de Deus. Se você na sua humanidade, e aqui fica deixa, hashtag, compartilha, fica a dica, faz o que você quiser, em nome de Yeshua, mas faz o que eu estou te falando, criatura, presta atenção, viva o sobrenatural de Deus. Se tu não consegue dominar essa fera aqui na tua humanidade, vai para Deus, que Deus sabe dominar. Fica a dica, meu irmão, vai jejuar. Fica a dica, minha irmã, vai orar, ora de joelho, faz jejum sério, não fica deixando
deixando só o café, não. Pastor, vou deixar o café. Eu não sei se alguém deixou o café, e nem estou falando isso por causa que alguém me falou. Eu falo que eu venho aqui, eu coloco, eu falo mesmo, falo. Se você fez isso, não é indireta não. Alô, amém, amém? É uma direta de Deus. Pastor, eu vou deixar o café. Aí quando chega de manhã na casa da criatura, está tomando Nescau. Não, pastor, eu falei que ia deixar o café. Não foi o Nescau, não foi o leite, foi o café. Seja expressivo para Deus. Deus, eu vou deixar só o café preto, mas o leite eu vou tomar. Essa alguém me falou e está aqui presente. Pastor, eu vou deixar só o pão. Então deixa só o pão. Entendeu ou não? Eu vou comer o biscoito, o bolo. O problema é seu. O voto é seu com Deus, o jejum é seu. Só não fica reclamando se passar dos 70 mais 7 e o negócio continuar do mesmo jeito lá. Não vem reclamar. Pastor, o propósito não deu certo. Fiz tudo como o senhor fez. Como é que foi seu jejum? Ah, pastor, eu jejuei de meia-noite até as 6 da manhã. E o que tu ficou fazendo de meia-noite às 6 da manhã? Dormindo. E quer ainda que Deus aceite o jejum ou coisa fofa? Alô? Não tem ninguém aqui nesse caso. São casos supérfluos. Isso não acontece. Isso não acontece. Volta para cá para o texto. Então você precisa viver o quê? O sobrenatural. Veja verso 16 aí. Está no texto, dentro do contexto que nós lemos. Ele teve um encontro lá. No verso 28, lá. Quando Jacó acordou do sono, aí eu falando de dormir, ó. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Se Deus estiver nesse lugar aqui, fique sabendo disso, hein? Que Deus está nesse lugar. Não sai daqui sem falar, acho que Deus não estava lá não. E Jacó falou isso. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Aí isso aqui é tremendo, que ele falou assim, ó, esta é a porta dos céus. Então, querido, quando você está pensando em viver o sobrenatural de Deus, que você possa viver isso intensamente na sua vida, porque Jacó ele teve um sonho sobrenatural. Inclusive, no verso 13, vai dizer que o Senhor estava do lado dele. Ele teve um sonho e o Senhor ainda estava do lado dele. Mas aí quando ele vem para a realidade, lembra do espírito de medo que eu falei para vocês? O espírito perseguidor. O texto vai dizer no verso 17, teve medo. Olha o medo entrando na vida de Jacó de novo. Alô, você está aqui? Não permita, querido, que o medo entre na sua vida de novo. Manda ele embora e diz, aqui não tem espaço para você. Em nome de Jesus. Hashtag fica a dica aí. Se tu está na porta do céu, para que ir para o calabouço do inferno? Vou repetir, ASL. Hashtag se tu está na porta do céu, para que ir para o calabouço do inferno? Porque Jacó estava onde? Na porta do céu. Ele falou, Deus estava aqui, eu não sabia. Esse lugar aqui não é outro, é casa de Deus, Betel. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? Então, querido, não gere dúvida a respeito de onde você está. Não gere dúvida se Deus está ou não com você. Não gere dúvida se Deus está ou não presente na sua vida. Não gere dúvida. O que eu faço então, pastor? Faça um ato profético. Faça os 70 mais 7. Como assim, pastor? Tem ingrediente para isso. Alô? Eu dei todos os ingredientes para os 70 mais 7. Você está aqui? Olha aí, eu não brinco não. É o que está na palavra. Está na palavra. Olha o ingrediente de Jacó. Esse é particular dele.
Alô? Não vai sair daqui catando pedra na rua, não. Nem levando pedra daqui do quintal. Inclusive, eu preciso que botem pedra no quintal. Alô, você está aqui? Ó, o texto vai dizer que Jacó pegou uma pedra. Ele não pegou qualquer pedra. Ele pegou uma pedra que ele tinha posto por cabeceira. Que ele tinha posto como travesseiro. Ele não pegou qualquer pedra. Ele pegou a pedra que ele deitou. Então não foi qualquer coisa. Ele não pegou qualquer coisa. Alô? Você está aqui? Amém ou não amém? O que mais, pastor? O óleo. Porque todo crente carrega óleo. Nessa igreja não pode faltar óleo. Pastor, mas o senhor é batista? Deixa esse negócio quieto. Está na Bíblia. Eu sigo o que está na Bíblia. Então está na Bíblia. Eu sigo o que está na Bíblia. Amém ou não amém? Quem gosta de usar, eu não tenho nada com isso. Eu tenho a ver com Deus e com a Bíblia. Se eu falar alguma coisa para você que não tiver na Bíblia e que não é nenhum pretexto para mim gerar heresia, se eu não falar, aí tu não confia em mim não. Mas se tiver na Bíblia, meu irmão. Pastor, mas o 70 mais 7 está onde? Vou até beber água. Você ia conseguir fazer 70 vezes 7? É melhor tu ficar com mais. O que ele fez agora? Ele nomeou o lugar, ato profético. Lembra do Levi? Eu no Monte Sinai, em cima da pedra, Deus liga aí no céu, Mateus 18, tudo que liga na terra. Levi, no Monte Sinai, em cima da pedra do Monte Sinai, gravei o nome do meu filho Levi. Antes mesmo de saber, ele ainda era informe. Tinha acabado de saber que a Georgina estava grávida quando eu estava lá no Alto Sinai, né, no Alto Deserto. Aí eu soube, eu já estava com aquilo no coração, foi ato profético. Fui na rocha, escrevi o nome dele. Resultado, Levi na área. Liguei com Deus. Pastor, e se fosse uma menina? Ia ser levita. Deus é bom. Ele nomeou o lugar. Amém ou não amém? E outra coisa poderosa que nós não fizemos um 70 mais 7, mas você fica à vontade em nome de Yeshua. Ele fez um voto. Quem é que estava vendo o voto de Jacó? Ele fez um voto, verso 22. No texto. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente darei o dízimo, a 10ª parte. Alô? Ele fez o quê? Um voto. Então vem comigo. Jacó, ele se casa 2 vezes. Ele casou com a... quem mesmo? Com a Lia. E depois ele se casou com quem ele amava. Hã? Você está aqui? Amém. A primeira não Lia, então ele casou com Rebeca. Rebeca? Raquel, só para saber se tu estava ligado. Que não é Rebeca, é Raquel. E aí... ele simplesmente agora, ele vive 14 anos trabalhando, ele foge do sogro, ele tem 7 filhos, um deles é José. Vem comigo, vai prestando atenção que eu vou fechar aqui um pacote. Labão persegue Jacó no capítulo 31. Jacó fica com raiva, porque ele vive 20 anos com a sogra e o sogro, sem dormir e sem namorar. Ah, pastor, isso é verdade, pastor? Verso 41. Depois tu lê, capítulo 31. Lê lá na sua casa. Você que está em casa, depois tu lê. Presta atenção que eu estou querendo falar para você. Eu não, né? Palavra de Deus. Então, agora o que acontece com Jacó? Jacó já está no limite. Tem hora que a gente chega no limite, sim ou não? Tem hora que o negócio está aqui. Aí vai subindo aqui, aí vai chegando aqui, não é isso? Daqui a pouco, ó, chega onde? No limite. Pensa comigo. Capítulo 32,
verso 22. Pensa comigo, vou terminar o sermão aqui. Estou terminando aí, segura mais um pouquinho aí, vem até o final que você vai ser abençoado. Verso 22, naquela noite Jacó levantou-se, tomou as suas duas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos, falei 7, ele fez mais 4, eu não vi, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-lo feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou o quê? Sozinho. Mais uma vez, sentimento de solidão. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da sua coxa. Jacó já ficou com defeito. Eu falei que ele teve que vencer o desafio do defeito físico, né? De forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então, Jacó já está lutando defeituoso. Já está lutando com uma coxa, mas está lá, lutando, perseverando, tentando, buscando, conquistando. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, enquanto não ser abençoado. Então, para acabar, para você ser uma bênção na sua casa, não é? Que você precisa mudar o seu caráter, você precisa vencer esses desafios que eu falei. Você também, querido, precisa entender que você tem que lutar com Deus e não contra Deus. Então diga para alguém aí: não lute contra Deus. Alô? Diga isso aí com mais força. Não lute contra Deus. Alô? Lute com Deus. Porque lutar com Deus dá uma conotação diferente, sim ou não? Lutar com Deus parece que tu está lado a lado ali, meu irmão. Opa! Agora lutar contra Deus tu vai perder, né? Alô? Teve um camarada que montou numa mula e foi querer amaldiçoar o povo de Israel. Quando ele vai a caminho de Israel, a mula teve que falar com ele. Uma mula falando com a outra. Ó, a irmã até conhece a história. Sabe o que Deus falou para ele, minha irmã? Como é que você vai amaldiçoar aquilo que eu abençoei? Alô? Então, querido, não lute contra Deus, porque Deus já ordenou a bênção na sua família. O Senhor já ordenou a bênção lá na sua casa. O Senhor já ordenou a bênção para chegar na sua vida aí, querido. Então, querido, que você possa entender isso no seu coração, que você tem que lutar com Deus e não contra Deus. Deus é o seu aliado. Ele não vai gerar na sua vida, querido, nada que venha te prejudicar. Nada que venha gerar prejuízo para você. Mas pastor, Deus fez isso com meu filho. Mas pastor, Deus deixou meu cachorrinho atravessar a rua e o caminhão passar por cima. Foi Deus que deixou ou foi você que abriu o portão e o cachorro atravessou a rua? A culpa é de Deus, pastor. Ele era tão novo. É tão nova. E aí você começa a lutar contra Deus. Em vez de você lutar com Deus, fica lutando contra Deus. Então, querido, se o que você está falando está gerando prejuízo na sua vida e você está culpando Deus, logo você está lutando contra Deus. Deus não é culpado de nada de ruim que aconteceu na sua vida. Alô? Você está debaixo de uma sorte lançada no mundo. E que quando você se encontra com Deus, quando você tem um encontro com Ele, a tua sorte muda. Porque agora é Deus que dá a diretriz. Porque agora é Deus que faz acontecer na sua vida. E aí você não luta contra Deus. Ah, pastor, mas por que Ele foi deixar acontecer isso? Ela pegou Covid-19 e morreu. Quantas vezes ela saiu sem máscara na rua? Quantas vezes usou álcool em gel? Quantas vezes se precaveu? A culpa é de Deus? Alô? Você está aqui? Está a sorte do Covid, meu irmão.
o Covid está aí para quem quiser pegar. Sim, não? Sim ou não? O Covid está aí, está pagando, inclusive ninguém vê. É igual o diabo. O Covid é igual o capeta. Ele está na esquina querendo pegar um. Você está aqui, amém ou amém? Então, querido, que você possa entender isso no seu coração, que Deus não é o seu adversário, Deus é o seu aliado. E aí, para eu fechar o pacote, lembra de Ana? Ana entra na igreja, lembra disso? Quando Ana vai na igreja? 1 Samuel capítulo 1. Ela trava ali uma briga com Penina, Ana e Penina. Uma angústia só no coração de Ana. Aí, Ana, ela vai para a igreja. Ela vai para a igreja. Quando ela chega na igreja, aí o pastor sem noção, sem visão espiritual, vira para Ana e fala assim: ô Ana, tu tá cheia de manguaça? 1 Samuel capítulo 1, verso 14. Tá cheia de manguaçada. E aí no verso 15, a Ana vai dizer para ele assim: não, meu senhor. Então, abre um parênteses aqui, para você e para qualquer um que quiser escutar. Mesmo que o pastor for sem noção, não te dá o direito de falar mal dele. Alô? Fecha o meu parênteses aqui, em nome de Jesus, porque ele continua sendo um homem de Deus. Você está aqui, amém ou amém? Você está falando isso porque você não conhece o meu pastor. Se eu conhecesse, eu ia falar de você, coisa fofa. Alô? Tu está aqui? Sabe o que Ana continuou dizendo? A Ana disse: meu senhor, eu sou uma mulher atribulada, porém eu tenho lutado com Deus. Entre parênteses, acréscimo ASL, né? Eu tenho como é que é a palavra que ela usou? Derramado a minha alma diante do Senhor. Foi isso que ela falou para o pastor Eli. Alô? Eu quero acreditar, querido, e isso aqui é uma opinião minha, né? Talvez já tenha estudo sobre isso, talvez outras pessoas tenham pregado sobre isso, eu não sei. Não existe mulher estéril, existe mulher sem fé. Pastor, eu nem útero tenho, e Deus precisa de útero. Deus não precisa nem do esperma do homem. Não, pastor, não. Vê Maria, Jesus nasceu do Espírito Santo. Só precisa que você não brigue com o seu marido. É porque a palavra brigar e brincar, ela está muito perto, né? Se você só troca uma letrinha. E aí parece que as mulheres não entendem o brincar e o brigar. E aí ficam brigando. Então Ana, ela tinha um marido maneirão. Só que a Penina, aí ela estava ali angustiada. Aí o que Ana está falando pro Eli é: eu estou fazendo 70 mais 7. Heresia. Estou orando, estou jejuando, estou fazendo propósito, estou fazendo voto, e eu vou fazer um voto aqui diante de você. Se Deus me der um filho, e quando ele nascer, eu vou botar ele na casa do Senhor, e ele vai servir ao Senhor a sua vida inteira. Foi ou não foi o que Ana fez? Alô? Foi ou não foi? Então, querida, busca intensa a unção, a leitura da palavra, a oração, o louvor, a adoração, a dedicação, o estar presente, os cultos. Isso tudo é você lutando com Deus. Lutando com Deus por quê, pastor? Porque eu quero a minha bênção, e quando tu está aqui, buscar enquanto está perto. Deus está nesse lugar. Então aproveita para falar com ele, querido. Qual é a sua bênção? Jacó ficou falando com o anjo a noite toda. Se você ler o texto,
ser próspero. Eu quero ser feliz. Eu quero parar de ser um cara de minhoca. Eu quero parar de mentir. Eu quero parar de ter medo. Eu quero parar de não sei o quê. E ele ficou falando isso tudo para um anjo. Provavelmente ele tenha falado tudo aquilo que ele queria ser abençoado. Por quê? Porque era o coração de Jacó. Volta para o texto rapidinho para eu acabar. Eu vou acabar em nome de Jesus. Verso 26 do capítulo 32. Olha o texto, verso 26. No finalzinho. Não deixarei ir, a não ser que me abençoe. Lembra no início que eu falei que ele estava buscando a bênção dele, procurava a bênção de tudo quanto é jeito, que até em nome de Deus o cara mentiu para ser abençoado? Você está aqui? Alô? Sabe aonde que está o coração de Jacó, querido? Não deixarei ir até que me abençoe. Não é lutar contra Deus. Não é botar Deus no aparelho e falar: Deus, me dá, senão, ó. Não é botar não, querido. Deus na parede não. É fazer o que a palavra está dizendo para nós fazermos. É buscarmos o Senhor. É pedirmos em nome de Jesus. Tudo quanto pedirmos em nome de Jesus ao Filho. Aí tu vai pedir a Deus. Deixa eu falar isso aqui porque está ao vivo. Quem ouvir que doa. Quem ouvir que doa. Eu vou falar. Você vai orar a Deus. E aí, você vai em nome de Jesus. Porque você vai pedir em nome do Filho ao Pai, para que o Pai te conceda. Aí tu vira para o Pai e fala assim: Pai, cura ela. Cura ela aqui nessa terra. Mas se tu não curar ela aqui na terra, cura no céu. Seja feita a tua vontade. Deus vai olhar para você e vai fazer o quê? Tu falou o que para ele? Se você quer uma coisa dessa terra, peça a Deus para ele te dar nessa terra. Porque o céu já está garantido, meu irmão. A não ser que tu não queira mais. Falei mesmo. Falei porque creio. E que se pedir em nome de Jesus, já está curado. Alô? Esse negócio de oração utópica, querido. Vai falar com Deus, fala sério com Deus. Agarra nele. Faz o propósito com garra e vai até o final. Alô? Ele já tinha acabado o turno. O anjo já estava cansado, já estava na troca de anjo. Lembra da escada? Primeiro ele teve a visão da escada. E ele viu os anjos fazendo o quê? Subindo e descendo. Isso eu escutei lá no YouTube, né? Eu escutei até o Cirilão falando isso, né? O pastor Antônio Cirilo. Já estava na troca do turno. Um anjo descendo, o outro subindo. Lembra que Deus vai dar ordem aos seus anjos? Salmo 91. Então, e aí Deus dá ordem ao anjo ao teu respeito. Aí o anjo vem, peleja ao seu favor, tu nem vê as guerras. Aquele anjo cansa. Aí vai trocar de anjo. Aí o anjo subindo. Esse aqui está lá, pelejando com Jacó. Aí na hora de trocar o anjo, não. Tu só sai daqui depois que tu me abençoar, meu. Tu vai me abençoar, eu te deixo ir. O anjo está doido para meter o pé para poder descer o outro anjo. E ele, não, já fiz o plantão aqui, o seu cara de minhoca. Já tem 24 horas da terra aqui. Eu quero ir embora para o meu céu. Hã? Ele era um crente chato, sim ou não? Mas o crente chato tem propósito. 70 mais 7. Está igual eu, chato. Jacó passou a noite toda falando qual era o que ele queria aqui. Quando chega no verso 16, sabe o que o anjo fala? Tá bom! Qual é o seu nome? Alô? Presta atenção. É a mesma coisa, em outras palavras, se ele tivesse dito assim, quando Jacó respondeu, né, o anjo perguntou: quem é você? Aí Jacó vai responder: um medroso, um solitário, um pobre, um aleijado, porque agora ele estava aleijado, o anjo tinha tocado nele, um usurpador, um brigão, um fracassado, um avarento, um egoísta, um ladrão. Aí o anjo: entendi, é esse o seu nome, é? Verso 28 do texto, do 32, verso 28, diz assim: não se chamará mais assim, será o seu nome
Israel, que significa homem que luta com Deus. Isra é igual a ele luta, Deus. Ele luta com Deus, ou ele luta a Deus, mas aí para fazer a nossa verbalização em português, ele luta com Deus. Então esse é o nome de Israel. O que o anjo está dizendo para ele? Deus não é contra você. Deus é ao seu favor. Alô? Porque ele muda o nome de Israel, sabe por quê? Porque, querido, muitas vezes as pessoas deixam de receber o milagre, a bênção. As pessoas deixam de viver a vitória porque não tem disposição para lutar, para orar, para buscar, para ler a palavra, para jejuar, para fazer propósito, para fazer voto. E aí não tem essa predisposição para fazer os 70 mais 7. E aí não tem disposição para insistir, para persistir. Me larga, seu chato! Para de falar a mesma coisa. Para de orar isso. Para de buscar por isso. Para de jejuar por isso. Vai fazer um voto para quê? Chega! Já está amanhecendo, tenho que subir. O meu plantão já foi. Já abençoei um montão na PIB da Vila, que está no propósito. Ô glória! Me larga! Disse o anjo para Jacó. Jacó falou o que para ele? Me dá tudo. Me dá a minha bênção para depois. Alô? Tem muita gente morrendo nos hospitais, desenganado pelos médicos, e que Deus só está esperando um Israel na terra para falar com ele. Alô? Tem muita gente deixando de receber o milagre de Deus, porque não quer mudar o seu caráter de Jacó para Israel. E aí ficam cantando aquela canção, né? Se fizer, ele é Deus. Se não fizer, sim, querido, Deus vai sempre ser Deus. Alô? Porque Deus não precisa de milagre. Quem precisa de milagre é você. Alô? Deus não precisa orar para Ele mesmo. Deus não precisa pedir pelo reino dele mesmo. É você que precisa. É você que precisa das coisas da terra. Eu não preciso de nada nessa terra, então morra. Vá para o céu. Mas se você, como eu, precisa viver o reino de Deus na terra, peça com o coração transformado diante de Deus. Seja transformado pelo Eterno essa noite. Mude o seu coração. Deixa Deus mudar o seu caráter. Alô? Não desista, persista. Porque Deus vai fazer valer sobre a sua vida. E eu profetizo nessa hora, em nome de Jesus, que toda maldição de Jacó já caiu por terra da sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que todas as bênçãos de Israel venham sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu profetizo a paz, a prosperidade, a comunhão, a alegria, a integridade, o amor, a compreensão, o carinho, a proteção. Eu profetizo sobre a sua vida em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Você está aqui, você recebe, você pode aplaudir o Eterno. Aleluia! Glória a Deus! Que o Espírito do Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Glória a Deus! Você pode ficar de pé? Eu quero finalizar aqui em nome de Jesus. Me desculpe aí o horário. Passei do horário. Não peço desculpa pela palavra de Deus, mas só pela minha humanidade. Mas que essa palavra possa falar o seu coração. Vamos proclamar a palavra para a gente fechar, em nome de Jesus. Diga assim, diga assim, diga assim. Pai, diga, Pai, obrigado por todas as misericórdias. Obrigado pela bondade. Obrigado pela lealdade
que demonstra para comigo, muito embora eu não seja digno. Gênesis 32:10. Diga, Gênesis 32:10. Apesar de nós não sermos dignos, a bondade de Deus perdura. E a sua casa vai ser uma bênção. E você vai proclamar: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Soberano e eterno, bendito Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Que essa palavra seja viva e eficaz na vida, ó Pai querido, de todos esses que vão ouvir e por todos esses que aqui ouviram. Ó Deus querido, que eles possam sair daqui transformados, Senhor. Em nome de Jesus, se alguma área, ó Deus querido, da vida dos teus filhos, ó Pai querido, se algo, ó Deus querido, identificou com os teus filhos a respeito de Jacó, ó Pai querido, lança por terra agora, para que nasça Israel e que os teus filhos sejam felizes para a glória do teu nome. Oramos e os abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Você do Facebook, beijo no seu coração. Deus eterno te abençoe. Fica na paz. Eu te abençoe em nome de Jesus.